O que nós estamos vendo ultimamente é muito pastor sendo ovelha e algumas ovelhas sendo pastor, ou melhor, querendo ser pastores. É muito comum observarmos essa inversão de papéis, não só na questão pastor e ovelha, mas na questão da casa. Exemplo, existem muitos pais que estão se comportando como os filhos, e alguns filhos estão querendo tomar o lugar dos pais, bater a porta, mandar na casa, enfim, bater o peito, bater a mão no birô, estufar o peito e dizer quem manda aqui sou eu, ou seja, valores invertidos. Vamos começar então em João 10, pastoras. A Bíblia diz assim, versículo de número 1, na sua casa, acompanhe conosco, por favor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro, abre, as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era o que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, sairá e achará pastagem. No 11 ele diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Há um papel descrito no Evangelho de João, e esse papel que é fundamental para nós é o papel do pastor. Jesus está se colocando como bom pastor, e ele alega que aqueles que vieram antes dele, ou seja, que eram considerados, entre aspas, os Messias, as ovelhas não ouviram, as ovelhas não reconheceram aquela voz. Mas sim, quando ele chegou, as ovelhas reconheceram. E ele termina dizendo, pastoras, eu sou o bom pastor. Existe hoje, dentro da figura eclesiástica, em nossas denominações, a figura de um pastor, no caso das senhoras pastoras. E na concepção da senhora pastora, qual é o papel de um pastor dentro de uma igreja? O papel do pastor, ele é imprescindível. Primeiro, pois ele tem a missão de cuidar do rebanho. Então, ele foi levantado por Deus com essa capacidade, até porque não se nasce pastor, né? O próprio Deus escolhe no ventre da mãe, e com o decorrer do tempo, esse chamado, ele passa a existir na vida dessa pessoa. Então, se dentro de uma igreja o pastor ele não está na posição que Deus colocou, é evidente que vai acontecer o que aconteceu aqui, como o próprio Senhor diz. As próprias ovelhas serão enganadas pelos salteadores. E, infelizmente, o próprio Senhor diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se essa pessoa não está ali, né, para enviar essa palavra, dada pelo próprio Jesus, então o que acontecerá com essa ovelha? É evidente que ela andará no próprio entendimento e nunca andará por fé, como o Senhor disse, pastor. É interessante porque é necessário que o pastor ele saiba se portar como um pastor. Pois nós estamos vendo ultimamente, Isilda, muitos pastores com medo. Medo não só do coronavírus, mas medo talvez até de pregarem fé para as pessoas, porque sentem o medo da retaliação. E alguns até quando se posicionam dizem, não, vamos crer, vamos acreditar que Deus é maior que o corona. Algumas ovelhas ou pseudo-ovelhas, entre aspas, logo o atacam e ele se amedronta. Isso me faz lembrar Gideão, quando os midianitas vinham, ele se escondia em covas, ou seja, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, eles se escondiam em covas com medo dos midianitas. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que tem muitos pregadores
que estão se escondendo num momento como esse. E é um momento onde pastor tem que ser pastor. É verdade, pastor. Nós podemos presenciar que, diante dessa pandemia, muitos têm se atemorizado, a verdade é essa. Mas nós, pastores, que me dá um exemplo, como diz aqui, que o pastor vai diante das ovelhas. Ou seja, ele tem que ser aquele pastor que dá exemplo. Aquele pastor que, diante, né, das má notícias, ele não traz a má notícia para a igreja, não traz a má notícia para as ovelhas. Esse tem uma palavra de conforto até, mas uma palavra que venha levantar aquela pessoa, levantar aquela ovelha, para que ela possa enfrentar toda e qualquer situação. Né? Que o pastor, na verdade, tem que ser aquele que guia o rebanho, né? Que guia aonde? As padres verdejantes. Né? Então, o pastor é esse que tem que ocupar a sua posição de líder, né? De liderança. O líder, ele não se acovarda, o líder está sempre de cabeça erguida. Em nome de Jesus, né, pastor? Nós sabemos, pastora Mércia, que Moisés foi um líder exemplar. No entanto, num dado momento, quando o povo de Israel, eles estavam murmurando acerca da saída do Egito e ir rumo à terra prometida, que era Canaã, Moisés se viu diante do Mar Vermelho. E ali em Êxodo 14, ele esboça uma oração. E aí o Senhor dá uma bronca em Moisés, porque não era momento de orar, era momento de agir. O Senhor diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. Ou seja, era o momento onde Moisés deveria marchar e ele se amedrontou. Existem muitos pregadores, posso dizer assim, ou homens de Deus, mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, só que confundem um pouco a hora de agir e a hora de orar. E por conta disso, assim como Deus foi duro com Moisés, às vezes o Senhor tem sido duro também. É verdade, pastor. Como a própria pastora Isildinha falou, o líder, ele tem que ter postura, ele tem que ter realmente o posicionamento que o próprio Deus colocou na vida dele. Como diz o dito, aonde está o pastor, aí estará o povo. Falando em relação a Moisés, então realmente a pressão foi tão grande que ele realmente, né, se confundiu, foi fazer aquela oração, mas imediatamente o nosso Deus, ele repreende e realmente coloca ele na posição que o próprio Deus colocou e disse para as ovelhas: esses inimigos que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais verão. Então, se o pastor ele não permanece firme na palavra que o próprio Deus colocou na vida dele, é evidente que essas pessoas, elas vão se desviar. Então, se o pastor está ali, sendo pragmático, então onde está a fé que o próprio Deus colocou na palavra? Que é de trazer à existência o que não está existindo. Então, ainda falando nessa situação, Deus me faz lembrar do próprio Davi, quando chegou lá, né, em meio àquela batalha, as pessoas morrendo de medo. E Saul também, então, ou seja, como o Espírito Santo não estava mais na vida de Saul, o espírito do medo imediatamente dominou, tanto ele quanto os soldados. E eles começaram a correr de um lado para o outro. Então, se o líder não está posicionado na própria fé que o próprio Deus colocou na vida dele, as pessoas realmente se acovardarão e nós veremos realmente um caos, pois o evangelho ele é predominante. Aonde ele chega, ele faz a diferença. Na realidade, há uma frase do Dr. T.L. Osborne que eu guardo muito: não pregar o evangelho para o necessitado é a mesma coisa que esconder o remédio de um doente. Nós temos essa missão. E há um encargo maior para aqueles que foram escolhidos por Deus para levarem a preciosa semente. Às vezes, levar a preciosa semente é chorar, como diz no Salmo 126. Levando a preciosa semente, chorando, mas com certeza voltaremos, sem dúvida, trazendo os molhos, trazendo o resultado. Há um outro exemplo, pastor Isildinha, dentro da Bíblia, há vários exemplos de mentoria espiritual. Dentre eles, o exemplo de Eliseu, quando Eliseu está ali em Samaria, e a casa de Eliseu é cercada. No primeiro livro dos Reis 6, segundo Reis 6 fala sobre isso.
E quando o moço de Eliseu levanta muito cedo, ele vê a casa cercada, ele pergunta: ai, meu senhor, o que faremos? Ou seja, o desespero bateu na porta daquele jovem. E Eliseu calmamente se levanta, e Eliseu diz: são mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. É necessário ter uma certeza dentro do coração do pastor que ele é de Deus e que Deus é com ele. É verdade, pastor. Tem que haver essa certeza sempre, não é? O homem de Deus, ele tem que ser um homem de fé. E a fé é a certeza do que se espera. Então, Eliseu estava naquela situação, porque Deus permitiu ele estar naquela situação. E ele teve, voltando, né, ao início, ele teve uma postura de pastor. Ele disse para o seu servo, ele disse para a sua ovelha, vamos colocar assim, que mais são que estavam com eles. Então, é assim que temos também que agir como pastor. Quando chega uma ovelha que está ferida, que está passando por luta, e às vezes, pastor, é a mesma luta que nós, pastores, estamos vivendo. Mas um pastor, ele não tem que olhar e viver, né, aquilo que está vivendo. Na verdade, tem que viver da fé, do que o Senhor falou no seu coração. Então, essa atitude de Eliseu e essa também é a atitude de um bom pastor. Isso me faz lembrar de um episódio que eu vivi, e daqui a pouco eu já vou chamar o pastor Ayrton, que está na ponta da linha. Eu me lembro, eu era evangelista na igreja e fui acometido por uma enfermidade, por sinal uma enfermidade muito violenta, e fiquei internado durante uma semana na Santa Casa da Misericórdia, lá em São José do Rio Preto. E nesse período foi um período muito difícil, porque eu cheguei bem desnutrido e tomando soro e a medicação intravenosa. E naquele período, eu me lembro, pastoras, que eu não conseguia nem andar direito, porque a medicação era muito forte para combater a bactéria. E eu me lembro de algumas situações que o soro estava no meu braço direito e a mão esquerda estendida para impor na cabeça de alguém. Ou seja, mesmo ferido naquele hospital, tomando soro e vencendo uma bactéria terrível que havia no meu pulmão, Deus me deu força para poder ajudar outras pessoas que ali estavam numa situação igual ou pior do que a minha. E aí eu me lembro de uma certa vez, eu orando por uma pessoa pelos corredores do hospital, e uma pessoa olhou assim como quem diz: ué, ele está doente orando por outras pessoas? Mas existe uma frase do pastor Jaime que é categórica. Ele diz assim: eu não prego a minha vida, eu prego a palavra. E essa frase é a frase também de Davi, pois se Davi fosse pregar a vida dele, ele não conseguiria de fato exercer o poderio de rei de Israel, porque a vida de Davi não foi uma vida exemplar. Então, eu digo a você, pastorzão, você pastora que nos acompanha, Deus precisa de você nesse período da pandemia. Suas ovelhas precisam de você. Ah, mas eu não sei gravar vídeos, eu não sou da tecnologia. Então aprenda. Nunca é tarde para você aprender, para poder alimentar as suas ovelhas. Ah, pastor, mas eu estou muito assustado com essa situação. Eu não sei se eu vou conseguir vencer. Claro que vai conseguir. Na Bíblia existem 366 vezes a palavra não temas. Nem do ano bissexto Deus esqueceu. Então ele não se esqueceu de você. Existe o papel do pastor, ele é fundamental para a sociedade em todos os aspectos, ainda mais nesse momento. E existe o papel da ovelha. Pastor Ayrton, tudo bom? Como é que está o senhor? Tudo bom, meu pastor? É um prazer estar até agora acordado em nome de Jesus Cristo, participando dessa vigília, que em nome de Jesus Cristo está uma benção, né? Minha família está aqui também ligadinha, está todos os obreiros também acompanhando. Eu acredito que é só vitória. Só vitória, pastor Ayrton. Nós estamos falando do papel do pastor e falamos bastante sobre esse papel. E ainda há muita coisa a discorrer, mas eu quero que o senhor fale um pouquinho qual é o papel da ovelha na igreja. Pois ovelha não é bode, ovelha é ovelha. Então, qual deve ser o papel da ovelha que realmente tem ouvido a voz do seu pastor nesse período de quarentena?
Pastor, eu achei o tema bastante interessante. Quando o senhor mandou para mim exatamente a mensagem, né? Sobre o que nós deveríamos debater, o que conversar, eu achei muito interessante isso, porque vai abrir os olhos, né? Tanto do pastor como das ovelhas, vai mostrar a verdadeira posição de cada um, porque, como o senhor falou logo no começo, está realmente existindo uma certa inversão de valores, até mesmo dentro da própria igreja, né? Tem momento que a ovelha quer assumir até mesmo o papel do pastor. E é aí onde muitas pessoas, na verdade, perdem por não entender exatamente o que diz as Escrituras Sagradas. Porque como o pastor é o que conduz a igreja, e no que cuida das necessidades da igreja, logicamente, o papel da ovelha é seguir o seu líder, é se deixar ser conduzido por ele, porque nenhum pastor jamais vai levar a ovelha a terras áridas, a lugares secos, onde não tem o que beber, nem mesmo o que comer, pois o dever do pastor é esse, é de tratar, é de ajudar ela, e ela precisa exatamente confiar nesse pastor. É como disse o próprio Jesus, né? A ovelha deve ouvir a voz do seu pastor. É interessante, citando Jesus, pois até Jesus se deixou ser pastoreado, se podemos usar essa expressão. Quando João Batista ali estava batizando, levando as pessoas ao arrependimento, Lucas bem fala sobre isso, e Evangelho de Mateus também, no capítulo 3, vamos abrir aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 3. A mensagem de João Batista era essa. E apareceu, versículo 1, apareceu naqueles dias João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí, no versículo 8, ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, João Batista, após o período interbíblico, ele foi uma voz anunciando no deserto o caminho da salvação. E Jesus, por sua vez, ele vai até João Batista para ser batizado. Ou seja, ele sendo Deus poderia dizer: quer saber de uma coisa? Vou me submeter a um homem, a um mísero homem que come gafanhotos e mel silvestre? Negativo. Vamos pular essa parte, eu mesmo mergulho no Jordão, me batizo e por aí vai. Então, observamos, pastoras, que até o próprio Jesus, ele soube respeitar uma autoridade espiritual. E hoje é muito comum as pessoas baterem boca com pastores, até mesmo na internet, pelo advento das redes sociais. Hoje, de repente, suponhamos que o seu pastor ele é da opinião que a igreja deve estar aberta. E aí há outros pastores, ou há algumas pessoas, ou a mídia, ou até mesmo qualquer pessoa diz: não, eu sou da opinião de igreja está fechada nesse momento. E de repente seu pastor exprime a seguinte opinião: não, a igreja é essencial. E aí de repente muitas ovelhas começam ali de fato a tirar a primeira pedra, sem um pingo de temor, sem um pingo de respeito à opinião daquele pastor. E tendo em vista que aquele pastor tem sido dirigido pelo Espírito Santo. O ímpio atacar já é comum. Se a igreja estiver fechada, o ímpio vai falar: graças a Deus que fechou. Se ela estiver aberta, o ímpio vai falar: tem que fechar. Então, para o ímpio, tanto faz como tanto fez, a gente já sabe. Mas como Davi disse: mas tu, meu amigo mais íntimo. Então a gente observa, pastora Mersa, que Jesus ele soube reconhecer o que é uma autoridade espiritual. E sabendo como é o ser humano, ele já deixou esse exemplo para que ele pudesse lá na frente usar Paulo e dizer: olha, se você desrespeitar, você vai trazer uma maldição para a sua vida. Porque eu, sendo Deus, eu me submeti, eu dei o exemplo. Então hoje jamais, como o próprio João 10, ele falou: vocês não podem dar ouvido à voz de salteador. Ele vai te levar, né, para a forca, para a morte. E o meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. Então, se a ovelha ela não se submete, então ela vai ser destruída, pois ela está se alimentando com um alimento realmente ali maligno, né, danoso.
e vai levar ela à morte rapidamente. E é o que nós temos visto. Há uma certa tática de destruição de fé chamada o ataque frontal às crenças em Deus. A exemplo, isso já aconteceu comigo. Eu estudava numa faculdade em São Paulo chamada Unicid, e numa aula de direito um professor atacou publicamente e veemente a figura da leitura da Bíblia. Ele disse assim: aqueles que creem na Bíblia, eles são sem intelectualidade. Na mesma hora eu me levantei, com todo respeito a ele, trouxe o meu parecer bíblico, e ele não gostou muito, pois quando a pessoa é extremamente ignorante, ela não gosta de ser, de alguma certa forma, confrontada. E ali a aula acabou e alguns alunos vieram falar: poxa, bacana, viu? Gostei que você defendeu. A gente observa, pastora, que há uma certa tática de desconstrução do pensamento cristão, principalmente nas universidades, e é quando o jovem, o adolescente ou o homem entra para a universidade, como quem diz, eu quero evoluir. Existe uma frase do Oral Roberts que diz assim: quando a gente faz uma graduação, a gente alcança exatidão de palavras e precisão de pensamento. Só que muitos têm retrocedido. Ao invés de serem defensores do Evangelho, saírem de lá, claro, aproveitando toda e qualquer ciência que assim é mostrada, porque é importante você poder discutir em todas as esferas de uma forma equilibrada, mas alguns estão definhando. Ao invés de defenderem os seus pastores, ao invés de defenderem a sua fé, de falarem: não, peraí, eu cheguei na igreja quebrado, eu cheguei na igreja decepcionado, eu cheguei na igreja doente, eu cheguei na igreja destruído pelo pecado, pela depressão, pela angústia. E aí não contam o seu testemunho e acabam negando a sua fé, e quando vem, ao invés de defenderem, estão sendo o primeiro a atacar a obra de Deus, pastora Isildinha. É verdade, pastor. E a verdade é que existe uma ação maligna de Satanás que vem exatamente fazendo isso, acuando, né, o cristão. Porque quando ele vai falar algo que ele crê, há sempre pessoas ao redor que vai debochar, que vai, né, criticar. Muitas vezes, por ela não estar preparada, não estar ali, né, fortalecida no Senhor, ela recua, ela faz exatamente isso. Ela recua, ela se amedronta, e em vez de ela dar um exemplo cristão, e ela ali mostrar que ela é de Deus, muitas vezes ela compartilha com aquela opinião do ímpio, né? Ela deixa de seguir a palavra de Deus para fazer exatamente o que diz lá em Salmo capítulo 1. Ele passa a andar segundo o conselho do ímpio. Ele deixa de andar segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque há exatamente isso, a circunstância, como estamos vivendo hoje, a pandemia. Muitos vão criticar o cristão, vai criticar o pastor, vai criticar a igreja, não é? E nós precisamos, como pastores, não é, pastor? Mostrar a diferença, mostrar que somos hoje um exemplo à sociedade. Não nos unir à sociedade, mas nos unir à palavra de Deus, o que diz a palavra do Senhor. Na grande realidade, pastor Ayrton, eu acho que o ápice da nossa discussão aqui, no bom sentido, e para a gente trazer um fechamento, é simples. Pastor é pastor e ovelha é ovelha. Existe, de uma certa forma, uma diferença. Não que o pastor seja melhor que a ovelha ou a ovelha é melhor do que o pastor. Mas existe um jargão popular que diz assim: cada um no seu quadrado, né? Então, hoje em dia, muitas pessoas não compreendem isso. É a mesma coisa o respeito pela figura paterna. Há um respeito pela figura do pai, pela figura da mãe. E pastor é ser pai espiritual. É você assumir essa paternidade. Eu me lembro que há um tempo breve, uma pessoa me questionou dizendo: pastor, eu não tenho que pedir satisfação para o senhor para querer namorar ninguém. Até porque eu não devo satisfação ao senhor. Eu disse: claro que não. Você não deve satisfação ao pastor. O pastor não está ali para controlar ninguém.
No entanto, como você veio me pedir orientação, eu tenho lhe orientado. Eu devo lhe orientar. E é uma realidade. Às vezes as pessoas, pastor Ayrton, quando elas se envolvem, aí vão e dá tudo errado. Aí diz, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim. Mas por que não pediram a orientação antes? Por que não tiveram a humildade de ser ovelhas, ouvirem a voz do pastor, ouvirem um conselho pela palavra, e aí sim tomarem a atitude certa? Então, ovelha é ovelha e pastor é pastor, Ayrton. Com certeza, meu pastor. Essa é a realidade dos fatos, né? E eu costumo sempre dizer o seguinte, que ambas as partes, logicamente, se não assumir a sua verdadeira posição, com certeza vão ter que pagar, né? Tem as consequências, posso dizer que tem as consequências. O pastor, no que ele não assume a sua posição, logicamente, ele passa a estar na posição de negligente, assim como a ovelha passa a estar na posição de rebelde. Então, Paulo é bastante claro em chamar a nossa atenção com relação a isso, lá no livro de Romanos, capítulo 13, quando ele diz que toda alma deve estar sujeita às autoridades, né? Pois a alma que resiste às autoridades contrai para si condenação. Paulo fala exatamente isso. Paulo não só chama a atenção da ovelha com relação ao fato dela ser submissa, mas também mostra de que o pastor é uma autoridade, que foi constituído por Deus. Ele tem que agir exatamente à altura, meu pastor. E é a grande realidade, não é faltar com respeito, o pastor não deve ser ignorante, né? Tem gente que diz assim, pô, o pastor tem um cajado, mas não precisa quebrar na cabeça da ovelha, né? Tem pastor que gosta de pegar o cajado e quebrar, né? Então, o cajado ele serve para orientar. Se você vê a figura de um pastor, num terreno ele tem o cajado serve como símbolo de orientação das ovelhas, para que elas consigam encontrar pasto verdejante, a água geladinha ali na beira do ribeiro, e enfim voltarem de volta para o seu aprisco. Assim é que é a figura do pastor e da ovelha. Alguém pode dizer assim, não, mas nesse mundo moderno, pleno século 21, eu me submeter a alguém, eu sou independente, eu sou aquela pessoa que jamais me submeto a autoridade nenhuma, muito menos a pastor. Nós não estamos falando sobre submissão, nós estamos falando sobre obediência à palavra de Deus. Jamais um pastor, ele de alguma certa forma, como bem disse o pastor Ayrton, vai querer que a ovelha seja desfalecida em meio a um cenário ruim. Nós estamos aqui exatamente para isso, para orientar você a chegar mais longe, a viver a plenitude do poder de Deus sobre a sua vida. Pastora Mércia, Deus abençoe a senhora rica e abundantemente. Amém, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. E eu creio que você que ficou até agora, você não perdeu nada, só ganhou. E realmente nós teremos um final rapidamente. Coronavírus ele já caiu por terra e realmente os nossos dias serão melhores. Pastora Zildinha, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos hoje aqui. E tenho certeza também que o povo que está em casa foi muito abençoado, pastor. Pastor Ayrton, Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, meu pastor. Foi um prazer estar aqui hoje.